Está, meu querido, tudo bem? Vamos aí para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Vamos para 1 Reis. 1 Reis, capítulo 12, de versículos 26 a 31, vai falar a respeito da idolatria de Jeroboão. Olha que interessante, na cadeia sucessória nós temos ali no início da monarquia, Saul. Aí Saul foi sucedido por Davi. Davi teve vários filhos, mas Salomão o sucedeu. Salomão teve um período de sabedoria, de graça, fidelidade a Deus, mas teve a sua queda idolatrando também. E depois da sua morte, quem o sucedeu foi Roboão. E no final do reinado de Salomão, observamos que Salomão, além de envolver-se com mulheres pagãs, caindo na idolatria, o seu filho, não diferentemente disso, seguiu o jugo pesado que Salomão acabou colocando para o povo de Israel, de maneira que isso trouxe na vida de Salomão adversários, e um deles foi Jeroboão. E com respeito a Jeroboão, Jeroboão foi aquele que com permissão de Deus, questionou Roboão, pedindo que fosse aliviado o jugo tributário sobre o mesmo. E nós já fizemos um vídeo anterior onde Roboão, filho de Salomão, pediu conselhos para pessoas erradas, que incentivaram Roboão a aumentar o jugo, o peso em doses triplas sobre o povo de Israel. O que aconteceu, pela vontade do Senhor? 10 tribos de Israel passaram a ficar do lado de Jeroboão, e apenas uma tribo, a tribo de Judá, ficou então ali com Roboão, filho de Salomão. Olha que perda grande! Quantas lutas Josué teve junto com Calebe e os líderes e capitães das tribos para a reconquista de Canaã. Quanto tempo, quanta história, quantas batalhas, e de repente isso tudo cai por terra. A divisão da casa de Israel, a divisão das tribos de Israel, por herança de desobediência aos mandamentos de Deus, por quebra de aliança ao amor para com Deus. Aconteceu então que as 10 tribos seguem Jeroboão, e fica então apenas uma tribo, a tribo de Judá, com Roboão. Pois bem, Roboão tentou recuperar essas 10 tribos que perdeu, mas Deus não permitiu que ele assim o fizesse, dizendo que foi ele mesmo, Deus, que permitiu essa divisão. Mas as 10 tribos agora, passando a estar sob a liderança de um novo rei, o rei Jeroboão. No capítulo 12, 1 Reis, versículos de 26 a 31, nos mostra claramente uma preocupação, e vejamos como diz o texto. E disse Jeroboão no seu coração, olha, algo intrínseco: agora tornará o reino à casa de Davi? Ele estava questionando, né? Então quer dizer que todas essas 10 tribos voltará para a casa de Davi, ou seja, aos braços do neto de Davi, Roboão. 27 diz assim: olha a maquinação de Jeroboão. Se é uma condição, se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, a casa do Senhor era em Jerusalém. Em Jerusalém, o coração desse povo se tornará o seu senhor. A Roboão, que sucedeu Salomão, rei de Judá. Então eles me matarão e tornarão a Roboão rei de Judá. Ele começou a se preocupar. Pois bem, nós nos separamos fisicamente como povo, fiquei com 10 tribos, ele ficou então Roboão com uma tribo, mas existe uma questão de fé, que o templo está em Jerusalém. Eles então vão fazer o que? Eles vão descer a Jerusalém. Aqui o texto fala, salvo engano, subir a Jerusalém, a Jerusalém para adorar a Deus. Preciso fazer algo para impedir isso. Então diz aqui, versículo 28, assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros
eu te digo misericórdia. Então você vai perceber que a questão de conselheiros aqui, só Deus. Porque quando Jeroboão foi ter com Roboão para pedir então que amenizasse, atenuasse o jugo sobre eles, Roboão pediu conselhos para os sábios, mas ele não aceitou, virou as costas e foi pedir conselhos para jovens que infelizmente adotaram a linha de severidade contra o povo de Israel, incitando Roboão a aumentar o jugo sobre o povo, e teve a consequência da separação. Agora nós observamos aqui Jeroboão pedindo conselhos. No 28 diz assim: em outro momento, assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros. Que conselheiros são estes? Esses conselheiros, assim como Jeroboão, não conhecem a história de Deus, que livrou o povo do Egito das garras de Faraó e toda a constituição até chegar na terra prometida. Tomou conselhos, cuidado com conselheiros errados. E aí, esses conselheiros, com certeza, os instruiu para construir bezerros, e fez 2 bezerros de ouro, estátuas, e lhes disse: muito trabalho vos será ao subir a Jerusalém, falando para o povo dele das 10 tribos, vos será subir a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. 10 tribos, milhares e milhares de israelitas, vai um homem, apoiado num conselho de pessoas praticamente, absolutamente sem Deus, ele faz 2 bezerros, contrariando a aliança de Deus, Deus abominando a idolatria. Ele faz, e como rei se dirige às 10 tribos, e simplesmente passa a notícia: vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir a terra do Egito. Não teve um bendito dentre esses milhares das 10 tribos de Israel separada ali, dividida, que se opusesse e dissesse: esse homem está doido, esse homem está quebrando a aliança com Deus, que absurdo. E aí diz: ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, mentindo, porque eles sabem, por tradição, dos pais que passaram para os filhos, dos filhos para os netos, que o nosso Deus, o Deus deles é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus invisível, o Deus transcendental, o Deus imanente, o Deus transcendente, Criador dos céus e da terra. E aqui o povo engoliu isso. Que absurdo, né? Igual também ali com Arão, enquanto Moisés subiu no monte para pegar as placas da lei. O 29 diz assim: e ele foi mais além, Jeroboão, e pôs em Betel e colocou o outro em Dan. Um ficou na região de Dan e outro em Betel, para que o povo fosse adorar o ídolo, entendendo numa cegueira, numa lavagem cerebral, que esses ídolos que os libertou de todo o cativeiro. Que absurdo! A quem você está adorando? A Deus ou a Satanás? O versículo 30 diz assim: e este feito de Jeroboão se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro, e o povo engoliu isso. O povo deixou Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que mostrou o seu poder, Criador dos céus e da terra, e o povo ia até Dan, então ia em Betel para quê? Para adorar o bezerro. Tem cabimento disso? Tamanha ignorância, tamanho esquecimento, tamanho pecado, tamanha feitiçaria. E diz assim, o último versículo 31, também fez casa nos altos, além dos ídolos, dos 2 bezerros colocados então em pontos estratégicos, colocado em Betel e em Dan. Ele constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram os filhos de Levi. O que ele fez? Bom, eu vou criar um local de adoração, eu vou criar um Deus feito por mãos de homem e sacerdote para administrar as coisas desse templo. E o povo passou a idolatrar. Por isso, exterminou da face da terra essas 10 tribos. E tudo mais que observamos está dali para frente focado na tribo de Judá. Meu querido,
Olha que absurdo! Multidões se perdem pela cabeça de um homem demoníaco, de uma cabeça pensante para o mal, maquiavélica. Muitos conselheiros dizem para você: faça isso, cuidado, porque senão você vai perder o seu emprego. Se você não fizer uma estratégia para que as pessoas realmente possam ir por ali, ou você mesmo, você vai se dar mal. Aí você não prostra-se a Deus, o Deus verdadeiro, não ora ao Senhor nosso Deus, toma esses conselhos demoníacos para a tua vida e passa então a fazer besteiras. Meu querido, o nosso conselheiro é Jesus Cristo. O nosso conselheiro está aqui na palavra do Senhor. Que você possa não cair no erro de Roboão, sucessor de Salomão, com conselheiros e conselhos errados. E nem o exemplo pior ainda de Jeroboão, que recebeu, por vontade de Deus, pela desobediência de Roboão, 10 tribos de Israel. E essas 10 tribos, milhares e milhares do povo hebreu, do povo israelita, aceitaram idolatrar, virar as costas para o Deus único, adorando em Dan, em Betel, adorando 2 bezerros de ouro feitos por mãos de homens. E aí, reverenciando também sacerdotes fora da tribo de Levi, que não amavam a Deus sobre todas as coisas. Quais os conselhos você tem adotado? Os conselhos do mundo ou os conselhos de Deus? Sugiro que você adote os conselhos de Deus e os pratique em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um excelente sábado. Se sentir no coração, inscreva-se em nosso canal, dá aquele likezinho, aquele joinha, toque pim no sininho para receber novas notificações. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que os conselhos do alto, da Israel celestial, do coração e do trono de Deus, paire sobre os seus ouvidos, entre na sua mente e no seu coração. Que Deus te abençoe hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Excelente sábado.